Abra aí a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo, Efésios 2:19. E nós vamos ler esse texto tão lindo, né? Que diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Aleluia! Diga assim: obrigado, Jesus, por esta palavra. Fala comigo, em nome de Jesus. Amados, então nós temos aqui essa epístola do apóstolo Paulo dizendo à igreja de Éfeso, Efésios era uma cidade, Éfeso, aliás, e lá tinha aqueles cristãos dessa igreja, e ali Paulo, ele reforça, manda uma carta para aquela igreja, para dizer que eles não são estrangeiros e nem forasteiros, mas agora eles são cidadãos do céu, eles fazem parte da família de Deus. Então, Paulo dá até um exemplo aqui de como se eles são agora uma construção de Deus. Quem já mexeu com construção desde o início sabe que precisa ter uma coluna bem forte, né? Precisa ter ali, antigamente quando se fazia uma edificação naquele templo de Jesus, não tinha hoje esse método, né, dentro da construção civil, de fazer um alicerce, um baldrame, um vigamento, um ferro. Não tinha. Como é que eles faziam as edificações naquela época? Como eles faziam? Eles pegavam uma pedra em cada chamada pedra de esquina. Então eles colocavam as pedras muito fortes, como se fossem aquelas pedras, as colunas das casas. Então eles construíam a casa em cima daquelas pedras. E você pensa que naquele tempo não havia sobrado? Teve uma hora que o próprio Paulo foi pregar o evangelho, e do segundo andar caiu um jovem, porque dormiu na pregação de Paulo, né? Caiu da sacada, morreu, deu-se como morto, e Paulo teve que ir lá orar por ele, e aquele jovem foi ressuscitado. Então havia casa de 2 andares naquela época. Então, isso é fundamental, porque aqui no versículo 20 diz assim: edificado sobre os fundamentos dos apóstolos. Quer dizer, a igreja tem seu fundamento também. Qual é? Como começou a igreja? A igreja não foi formada por romanos. Isso é um erro, falar que a igreja foi formada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Ela formou a Igreja Universal, porque você sabia que a palavra católico no latim é universal? Então, ela unificou todas as igrejas baseadas no governo papal, mas não foi ela que criou. A igreja foi criada por Cristo. Cristo formou a igreja. Não foi os romanos, não foi os papas, os reis que formaram, não foi o governo que formou. Então ela foi formada, edificada sobre o fundamento dos apóstolos, porque os apóstolos eram testemunhas oculares de Cristo. Eles viram, eles conviveram com Cristo, eles eram pessoas que andavam com Cristo. Então nada melhor daqueles que pudessem iniciar a igreja, formar um grupo, seriam
esses apóstolos que andaram com Jesus. E eles falaram que a pedra principal da esquina, quer dizer, a coluna da igreja, quem é? Cristo. Então nós estamos na rocha que é Jesus, amém? Então, se você estiver na rocha que é Jesus, pode vir vento, pode vir ventania, você não vai ser derrubado, porque você está edificado na rocha. Então ele diz que no qual todo edifício bem ajustado, quer dizer, irmãos, quando você vai fazer uma construção, você tem que colocar massa, você tem que ligar, não importa que seja uma construção de uma alvenaria de cimento ou de barro, tem que estar tudo juntinho, os blocos têm que estar entrelaçados, tem que estar amarrados. Eu me lembro, quando eu construí minha primeira casa, eu não tinha muito dinheiro, apesar que hoje também não estou tendo muito, mas naquele tempo, para construir, tinha algumas paredes que eu não colocava coluna, aí fazia amarração, tijolo amarrado. Então, o pedreiro perguntava para mim, Carlos, vai colocar coluna aqui? Eu falei, não tem dinheiro para colocar tudo isso coluna não, amarra os blocos. Então, olha só, no qual todo edifício bem ajustado, quer dizer, juntos, cresce para templo santo no Senhor. Quer dizer, a igreja, quando ela está ligada uma com a outra, nós como corpo, como os tijolos, formamos, quando nós estamos juntinhos, com a argamassa do Espírito, quando nós estamos ligados, nós se tornamos um edifício mais forte, amém? Então, no qual também vós juntamente, não é separadamente. Não existe igreja forte de forma separada, mas juntamente sois edificados para morada de Deus em Espírito. Aí Deus passa a morar quando se cria, quando se forma uma unidade de irmãos que querem avançar, que querem crescer, que querem aprender a palavra, que querem viver em comunidade, em comunhão, como família. Então, aqui está se tornando uma família que pode crescer muito, amém, irmãos? Essa família pode se estender nessa cidade, essa família pode ir para outra cidade. Assim começa uma geração de uma família. E eu creio que a Igreja Missionária Unida vai alcançar muitas cidades no sul de Minas, em nome de Jesus. Porque esta obra, quem começou não foi o pastor Carlos, foi o próprio Espírito Santo de Deus. Então esse texto está explicando, está especificamente explicando que esse texto que é relacionado à família de Deus, que é a igreja do Senhor, que é a palavra, igreja no original, no grego, é eclésia, que significa uma agregação, um ajuntamento de pessoas ou uma assembleia, Hoje existe até uma denominação muito conhecida em todo o Brasil, ela foi formada por missionários suecos, e um deles foi Daniel Berg e Gunnar Windley. Eles, em 1910, eles lá no Belém do Pará, formaram a primeira igreja, Assembleia de Deus. Que na verdade Assembleia de Deus significa a palavra que é a mesma palavra eclésia, que é a Assembleia dos Santos. Então foi formada a Assembleia de Deus. Surgiu de um movimento pentecostal e eles foram cheios do Espírito Santo e formaram a igreja, que tem crescido muito hoje, tanto no Brasil como no mundo, foram pessoas que reuniram famílias para servirem a Deus através da doutrina dos apóstolos, mas a Assembleia de Deus, ou Assembleia dos Santos, não é uma denominação, falando em questão de corpo de Cristo, e sim é o próprio corpo de Cristo instituído por Deus. Então a
a eclésia, a igreja, que seja Assembleia de Deus, que seja batista, que seja metodista, que seja qualquer denominação, qualquer instituição, então ela é formada através de um corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo, né, instituído por Deus. Não tem como, irmãos, não tem como um indivíduo, uma pessoa, fazer parte de uma sociedade sem se tornar um cidadão da mesma. Como é? Inclusive, quando eu vim morar aqui em Três Corações, eu já logo transferi o meu título para cá de eleitor. Por quê? Porque eu passei a ser um cidadão, ser reconhecido aqui em Três Corações, né? Eu era um cidadão de São Paulo. Mas como é que, se eu ficar doente ou precisar de uma assistência médica, como é? Eu vou lá para São Paulo para passar no médico? Não, eu tenho que passar onde? Aqui nessa cidade. Então eu passei a prestar contas, né, na minha cidade. Então eu mudei conta bancária, né? Eu tenho alguns em São Paulo ainda porque eu trabalho lá, mas eu tenho conta bancária nessa cidade. Eu acabei me estabilizando. Uma coisa que eu não fiz ainda, mas eu quero fazer no ano que vem, é comprar o meu terreno aqui no cemitério da cidade. Porque diz assim que um pastor, quando vem com a cidade, se ele não compra um terreno, é porque ele está pensando em ir embora um dia. Então eu penso mais em ir embora. Então, se tiver de morrer, vou morrer por aqui mesmo. Eu sou um cidadão daqui, eu que seja lá em campanha, né? Que seja lá em campanha. Então, amados, eu quero dizer que esses missionários, né, eles vieram para o Brasil e formaram uma denominação. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando nós fazemos parte de uma sociedade, né, como indivíduo, não existe, não tem como você falar, eu sou tricordiano, mas eu não sou ligado, né, não tem meu título aqui na cidade de eleitor. Inclusive agora estou morando em campanha, provavelmente eu vou ter que decidir se meu título vai ser mudado para campanha. Pode ser que eu tenha que mudar para lá, porque eu vou ser cidadão de lá agora. Os irmãos estão me entendendo? Então, para você fazer parte da sociedade, você tem que se aliançar a ela. Você tem que prestar conta ali. Então, hoje, esses irmãos que estão lembrados agora, pode ser que agora eu vou cobrar um pouco mais de vocês. Antes vocês eram meus amigos, mas vocês estavam aí voando, mas agora eu vou estar observando mais, conversando com vocês, dando uma assistência, porque agora vocês acabaram de se aliançar, foram aliançados aqui. Então a família na fé é a igreja do Senhor. Agora você pode fazer parte da igreja do Senhor em qualquer denominação que você achar melhor. Por isso que eu falo que não existe hoje uma pessoa ficar desligada de igreja nenhuma, porque tem igreja para todos os tipos. Tem igreja de pessoas que só gostam de rock, de roqueiro, aquela bandeira. Tem igreja só de pessoas que dos mandam, né? Gostam de tocar um rap e tal, né? Então tem igreja hoje que a pessoa pode. Tá uma maravilha hoje, irmão. Então não tem desculpa. Se a pessoa não gosta de barulho, tem igreja que não faz barulho. Se a pessoa quer fazer parte de uma igreja que é calorosa, bate palma e grita, está cheio de igreja que grita e bate palma. Então você pode escolher, e o que não pode é ficar desaliançado. Então nós vemos que as famílias nem sempre se dão bem em igreja família. Tem famílias que quebram o pau lá, né? Eu na minha família já não dei agarrando o cabelo de alguns irmãos meus quando era, né? Mas hoje eu não faço mais isso, né? Mas já houve intriga entre os irmãos. Qual família que não tem intriga, irmãos? Então, infelizmente, né? Existem desavenças familiares, mas seus vínculos como membros da família os ajudam a perseverar em meio ao conflito. O sangue, né, compartilhado prevalece. Então isso também se torna verdade com a igreja, né? É a mesma coisa você ver um irmão seu, um irmão de sangue, apanhando lá no meio da rua. Irmão, duvido que você vai falar assim, não, mexeu com o meu sangue.
Não é desse jeito? Não, ali não. Pode ser que você nem gosta daquele irmão seu. Mas quando faz parte da sua família, você, de uma certa forma, você vai tentar ajudar ele. Então, é a mesma coisa. Então, por termos sido reconciliados com Deus por meio do arrependimento da fé, também somos reconciliados uns com os outros, amém, irmãos? Nós fazemos parte de uma família. Então, o sangue de Jesus prevaleceu na igreja primitiva sobre as divisões entre gentios e judeus. Então, quando foi formada a igreja primitiva, havia gentios e judeus, e eles não se davam. Mas ali estava sendo formada uma família. E essa divisão faz com que os problemas nas igrejas hoje pareçam simples em comparação com aquele tempo. Mas veja o milagre operado nesse texto que nós lemos, onde a conversão dos gentios e dos judeus ao crer no Evangelho junto. Eles passaram a se discordar com algumas visões. E passaram a se discordar, porque agora os judeus têm que sentar com os gentios, têm que comer na mesa dos gentios. Então o apóstolo Paulo percebeu essa desavença que estava ocorrendo lá na igreja de Éfeso, e o apóstolo Paulo mandou essa carta para eles. Inclusive em Éfeso capítulo 2, 19, diz assim: já não sois estrangeiros. Quer dizer, antes você era judeu lá do canto de lá, você era judeu lá não sei de onde, você era um estrangeiro. Agora não existe mais isso. Vocês são famílias, vocês são amigos. Já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas agora vocês são concidadãos do santo. Quer dizer, vocês fazem parte da família celestial, da família de Deus. Então, irmão, vocês não foram aqui lembrados de um nome, de uma placa de igreja. Você foi lembrado na família do Pai, na família de Deus. Esta é uma família de Deus. Então, tem uma frase, que diz assim: não tem como ser igreja sem ir. Não tem como você dizer que você é igreja sem ir, e nem ir sem ser igreja. Então, Mateus 28, 19 fala isso: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, fazendo o quê? Batizando. Em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos esse DNA de multiplicar, de fazer a família crescer. Então não tem como você falar que você faz parte de uma igreja se você não cresce, se você não avança, se você não estuda, se você não compartilha, se você não quer ser batizado, se você não quer fazer parte de uma família. Então não somos igrejas por causa de uma estrutura. Somos igreja porque Cristo nos chamou para vivermos em uma só fé. A igreja não foi formada, igual eu falei, pelo Estado, por reis eruditos. A igreja foi formada pelo próprio Cristo. Amém, amados? Então, quando a igreja se deleita em conjunto, com a alegria da conversão, os crentes ganham outra perspectiva sobre o que ainda os divide. Então, o santo templo de Deus não é derrubado assim tão facilmente. Agora, se a gente está vivendo com estrutura, uma hora a estrutura cai. Mas se a gente viver com família, irmão, nós não seremos abalados facilmente. Amém? Então, olha o que diz Mateus 16, 18. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem foi que formou a igreja? Jesus. E quem disse que a igreja é inabalável? Jesus. A igreja, ela tem que prevalecer.
já tentaram, já caçaram cristãos, já mataram, já fizeram de tudo, mas a igreja está viva ainda, aleluia. E eu gosto dessa frase porque Jesus ele fala, porque quando ele olha para Pedro, né, com um erro teológico da igreja católica aqui, que não compreendeu esse versículo, porque eles disseram, os pais da igreja ensinam, até hoje ensinam, por isso existe a igreja de São Pedro, lá em Roma, né, a Basílica de São Pedro, até enterrados, dizem, nem sei, para mim pode ser até uma conspiração, dizem que enterraram os próprios ossos do apóstolo Pedro, lá na Basílica. Por quê? Porque Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a igreja, porque a palavra Pedro é pedra. Mas Jesus diz, o texto tem até alguns, né, versículos que diz, tu és Pedro, né? Aí Jesus fala, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Não foi em cima de Pedro, foi em cima da rocha. E quem é a rocha? Jesus. Então é a mesma coisa, eu vou gesticular como se eu, né, fazendo o papel de Jesus aqui, dizendo para ele, pois também eu te digo, Pedro, tu és Pedro, e a palavra Pedro é pedra, pequena pedra, você é somente uma pedrinha, você é Pedro, uma pedrinha, e sobre esta rocha, aí olha só, que diferente, você é Pedro, mas sobre esta rocha, que é eu, Jesus, né, colocando aqui, fazendo o papel de Jesus, eu, Jesus, edificarei a minha igreja. Quer dizer, os católicos acham que foram edificados em cima de Pedro, mas na verdade foi edificado em cima de Jesus. Os irmãos compreenderam? Então, sobre esta rocha, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você acha que se Jesus tivesse falado que a igreja tivesse se formado em Pedro, as portas do inferno já não tinham engolido a igreja? Porque Pedro morreu, mas Jesus ressuscitou. Aleluia. Então a igreja não foi formada em Pedro, foi formada em Jesus. Se a igreja hoje é viva é por causa de Jesus. Se a igreja hoje prevalece é por causa de Jesus. Se a igreja é firme, inabalável, forte é por causa de Jesus. E quem é a igreja? Nós somos a igreja de Deus, amém, amém? Agora, por que a igreja é essencial? Olha o que diz lá Efésios capítulo 5, no versículo 25. Efésios 5, 25. Hoje nós estamos aqui aprendendo Paulo. Nós estamos aqui somente meditando Paulo. Então, Paulo ele disse à igreja, lá em Éfeso capítulo 5, 25, diz assim: vós maridos, a recomendação de Paulo, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E ele diz assim: e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos. As esposas que estão junto, dá um toquinho no marido. Eita, Jesus. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Jesus. Que se torna tão texto romântico, né? Nessa passagem, Paulo nos ajuda
a deduzir de um relacionamento que conhecemos, que é o casamento, o entendimento de algo sobre a igreja que não podemos ver. Então, os maridos amam suas esposas dando as suas vidas. Paulo está dizendo isso. Da mesma forma, Jesus, o que Jesus fez? Jesus morreu, Jesus foi crucificado, Jesus se entregou por meio do seu sacrifício na cruz. Tudo isso porque Ele amou a igreja. Percebemos que somos igrejas e fazemos parte do mesmo corpo quando alguém do seu lado, usa até um perfume mais forte. Você entende, começa a compreender que você faz parte de uma igreja quando você está lá batendo palma e tem um irmão batendo palma totalmente desordenado. Você passa a entender que você é igreja quando de repente você entra ali e alguém da igreja não lembrou da sua data de aniversário, ou às vezes nem olhou para você e te cumprimentou. Então você já se incluiu nessa igreja, porque já se tornou família, e família tem desavença. Mas na família tem que ficar batendo um no outro? Não, porque ninguém machuca a sua própria carne. Ninguém machuca, porque nós somos um. Amém? Por isso que ele coloca aquela ilustração do homem e a mulher, porque o homem e a mulher, a partir lá em Gênesis, quando eles se unem, se tornam uma só carne. Então nós aqui, como membros, nos tornamos uma só carne. Então, irmão, por favor, num dia que algum irmão aqui fazer qualquer coisa errada, não fala mal dele, não. Porque se você falar mal dele, você está falando mal de você. Se um dia você tiver qualquer problema comigo como pastor, pode chegar em mim e conversar, mas não fala mal de mim, não, sabe por quê? Você está falando mal da igreja do Senhor. Você está falando mal do seu próprio corpo, porque nós somos um corpo, amém, amados? Nós somos a mesma família, e vai ter momentos que eu posso errar, até como pastor, falhar com vocês. E pode ser que qualquer um de vocês vai falhar um com os outros, mas se você se vê como família, você vai ter misericórdia, como Cristo teve misericórdia de nós. Então, em 1 Coríntios, só a família tolera essas coisas, não é verdade, irmãos? Só a família tolera aquele que às vezes dá dor de cabeça. Eu posso dizer que eu tive irmão que só a misericórdia de Deus, que eu tive que tolerar, que eu tive que aguentar, e não foi fácil, mas eu jamais falei para alguém: aquele não é meu irmão. Não tive coragem de falar isso. Eu quero dizer que 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 26, diz assim, olha só: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. No 28, e aonde pôs Deus na igreja? Na onde? Na igreja. Está falando de que aqui? Corpo. Paulo está dando um exemplo. Olha só, Paulo de novo. Por isso que eu amo a vida do apóstolo Paulo, porque Paulo escreveu um quarto do Evangelho. Então Paulo vai agora não mais para a igreja de Éfeso, ele vai para outra igreja de Corinto, porque ela estava dando confusão na igreja de Corinto. Meu Deus, como a igreja dá confusão, né, irmão? Geralmente a maioria das igrejas vai ter algum tipo de confusão. Então não é se dividir para poder consertar, é ao contrário, é se unir para poder consertar. Amém, irmão? Então, 1 Coríntios, Paulo falando um exemplo que o nosso corpo é a igreja do Senhor. E o corpo, se um membro padece, se um membro fica doente, se um membro fica inválido, todos os membros sentem. Irmão, quando você está com a dor de barriga, ou quando você está com uma infecção,
você fica com febre ou você começa a passar mal. Então não é só a barriga que passa mal, não é só o pé que passa mal, o corpo todo é atingido, sim ou não? Então, quando a igreja tem algum problema e não é resolvido, todo o corpo sofre. Por isso é necessário nós, como família, exortarmos uns aos outros. Amém, amados? Amém. Corrigir uns aos outros. Então, por isso que Deus colocou um na igreja como apóstolo, outros como profetas, doutores, mestres, um para curar, outros para prestar socorros, governos, outros para interpretação de língua. Então a igreja tem uma formalidade muito grande como família para podermos nos ajustarmos. Então percebemos que somos igreja e fazemos parte do mesmo corpo, né? Então, quando há essa ligação, quando surge realmente algumas intrigas, mas também quando a gente passa a amar aquele irmão muitas das vezes problemático, aquele irmão que está confuso, então nós precisamos amar mais ainda, porque é o nosso irmão. E eu quero dizer que hoje, infelizmente, está tendo muito, muitas pessoas estão desigrejadas, não querem fazer parte de um corpo. Por quê? Porque de um tempo para cá, até antes da pandemia, já começou a ter algumas igrejas, inclusive algumas dessas igrejas começaram a fazer culto pela televisão, até dar ceia pela televisão. E alguns até incentivavam, você pode congregar aí no sofá da tua casa. Irmãos, totalmente antibíblico esse tipo de ensinamento. Você pode até uma hora ou outra, você não tem como você vir para ter uma comunhão na igreja que você é membro, mas jamais um culto pela televisão, uma transmissão online, ela vai ser a mesma coisa. Então não existe, na verdade, nem culto online. A gente fala, vamos começar na nossa live aqui, mas culto online não existe, existe transmissão online, porque o culto tem que ser presencial. O culto como família tem que ser presencial. Porque, irmão, olha, vamos colocar que foi todo mundo viajar lá na sua casa. Todo mundo viajou. Aí você pega a foto de família. Você está lá na sala, você sozinho. Você pega a foto de família, um álbum de família, e começa a palpar aquele álbum de família. Começa a tocar naquelas fotos. Um exemplo que vamos colocar, igual agora, eu vou fazer uma viagem, minha esposa vai estar lá, a minha esposa pega uma foto, você pode até fazer isso, tá, meu amor, se você quiser, tá? Então você pega a minha foto e começa a beijar a foto. Oh, meu marido, lindo, ai, tão bom. Você vai dormir aqui, a fotinha do lado de mim. É a mesma coisa se eu estivesse lá? Não. Claro que não. Então, a mesma forma é o culto online. Não existe culto online, existe uma transmissão. O culto é quando a gente está junto. Então, não tem como você ali ser contagiado, estar junto, se você está presencialmente. Por isso, a família, ela se torna mais unida de forma presencial. É muito mais edificante, do que ser uma família virtual. Está aí um exemplo dessas redes, Uma vez eu tinha lá, agora, até por interesse de divulgar mais a igreja, eu formei um canal lá no Facebook, no Instagram, todas as redes sociais, a nossa igreja está presente, porque eu quero que a igreja avance, até alguém dessa cidade, inclusive já próximo mês já vou pagar. Vou fazer alguns pagamentos de engajamento para a nossa igreja ser conhecida na nossa redondeza aqui. Para pessoas conhecerem a nossa igreja, vir participar do nosso culto presencial. Quem sabe começa online, pela transmissão online, e passa também a vir aqui no culto presencial. Mas eu quero dizer
que quando eu fiz a minha primeira vez, não era nem Facebook, era Orkut. Não era Orkut, não, era Orkut. Aí tinha aquele monte de amigos. Eu tinha amigo até do Japão, mas nunca tinha conhecido. É uma besteira, não é nada de amigo, não. Tem nada de amigo. Tem gente que tem uma rede social com 2.000 amigos, mas na sociedade dele não tem nem 3. É totalmente isolado. Vive lá no fundo, né, do quartinho dele isolado. Fala que tem muito amigo, mas não tem nada. Porque não existe amigos virtuais, amigo. Não existe amigos virtuais. Existe amigo presencial. A família de Deus é presencial. A igreja tem que ser de forma presencial. Então, olha o que diz lá 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado. E foi o apóstolo Paulo dizendo ao seu filho na fé, Timóteo. 1 Timóteo, Paulo escreve para o seu filho na fé, Timóteo 4,16. Olha como Paulo amava a igreja, né? Ele falou com Efésios, ele falou lá com Coríntios, agora ele está falando com Timóteo. Ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Doutrina do quê? Ensinamento da palavra. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Como é que alguém vai te ouvir por distanciamento, irmão? Vai nada. Mas se você está junto com ele, ele vai te ouvir. Se você está ali querendo ajudar ele presencialmente, ele vai te ouvir. A pessoa pode até te ouvir de longe, sim, não estou dizendo que isso não é possível. Mas se você está presencial com ele, olhando nos olhos dele, é uma diferença muito grande. Então somos igreja para ensinar e dar testemunho de vida uns aos outros. E não é uma surpresa que a popularidade da igreja virtual ou igreja online está crescendo. Ela é conveniente e honestamente permite que você evite relacionamentos complicados. Por isso tem pessoas que não querem fazer parte da igreja presencial, porque é muito mais fácil ser da virtual, porque lá não existe relacionamento complicado. Mas se você quer viver como igreja e quer aprender e quer crescer na fé, quer se tornar mais maduro, nós precisamos estar juntos, amém, amado? Então eu quero concluir aqui um texto do apóstolo Paulo, agora a igreja de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Eu quero encerrar essa mensagem que diz assim. Olha que Paulo começa esse texto. Ele começa assim: rogo-vos. Sabe o que quer dizer essa palavra rogo? Pelo amor de Deus. Mais ou menos isso. Por favor, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, porque esse mundo não presta, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros. Está falando de quem? Da igreja. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós somos muitos, somos um só corpo
em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria. O amor não seja fingido. Presta atenção aqui. A igreja verdadeira, o amor não é fingido. Por isso, crente, irmãos, não pode nem colocar o outro na justiça, que isso é pecado. Porque se a gente não julga o próprio corpo, como a gente vai julgar os anjos um dia? Porque a Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. Então o amor não seja fingido. Eu estou falando, irmãos, em Cristo. Mas se o ímpio lá aprontar com você, pode colocar no pau e pode me chamar de testemunho. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente os uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Presta atenção aqui. Não sejais vagarosos no cuidado. Se o irmão precisa de cuidado, não seja vagaroso, vai lá apressadamente ajudar. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação, irmão. Igreja do Senhor não fica se estribuchando quando passa por tribulação. Seja paciente, porque Deus quer formar a sua identidade nele. Amém? Então, alegrai-vos na esperança. Seja paciente na tribulação, perseverai na oração. Crente que não ora, infelizmente hoje tem pessoas que querem fazer parte da igreja, mas não oram. Misericórdia. Precisamos orar, precisamos falar com Deus, orarmos uns pelos outros. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Quer dizer, procurar um irmão. Não seja orgulhoso. Pronto, essa é a palavra. Porque tem crente que está na igreja, é orgulhoso, está passando dificuldade, mas não tem coragem de chegar no irmão que está bem e falar: me ajude. Então nós precisamos comunicar com os irmãos as suas necessidades, seguir a hospitalidade, seja hospitaleiro. Quando o irmão chegar lá na tua porta, recebe ele bem, dá um suco gelado para ele, maravilhoso, dá aguinha para o irmão. O irmão às vezes vem capengando, subir lá em cima, chega em sua casa: o irmão, vim aqui entregar um recado. Amém, irmão? Pode deixar ele na caixinha do correio. Misericórdia, que igreja que nós estamos vivendo hoje. Recebe o irmão na sua casa. Eu sei que nós estamos ainda em tempo de pandemia, mas dá uma máscara para ele. Se você está com a máscara, não está, usa máscara. Não sejais, comunicais, seja hospitaleiro, abençoais os que vos perseguem. Olha só, se o irmão tem que começar a te perseguir, você tem que abençoar ele ainda, porque ele é menino. Ele não aprendeu ainda, ele tem que aprender. Abençoais o que vos persegue, abençoai, se não amaldiçoeis. Aqui não está falando para nós sermos com os ímpios, está falando para nós sermos com nossos próprios irmãos aqui. Alegrai com que se alegra, porque muitos irmãos recebem a bênção e o outro fica bicudo. Por que eu não recebi, Jesus? Fulano foi abençoado, Jesus, e eu? Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Está o irmão abatido, triste, chora lá com ele. Sede unânimes,
entre vós, quer dizer, esteja em concordância. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Respeite quando o irmão não tem um entendimento, às vezes tem até menos estudo que você. A ninguém se torneis mal por mal, procurais as coisas honestas perante todos os homens. Aqui não está falando só para crente, todos os homens, toda a sociedade. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos. Chega desse negócio de ficar briguinha com um com o outro, tende paz com todos, até com os de fora. Procura paz, tenta amenizar. Às vezes é difícil, peça ajuda, porque você faz parte de uma igreja poderosa, uma igreja comprada com sangue, e Jesus está do teu lado. Ora, intercede por aquela alma, porque ele é cego. Às vezes é uma pessoa que é cega. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dar lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança. Mas muitos irmãos querem vingar. Aquele irmão ali me ficou devendo, que a mão de Deus veio e pese sobre ele. A vingança é do Senhor. E ele diz assim: e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Sabe o que é isso? Brasas de fogo, unção de Deus, capacitação de Deus, fortalecimento de Deus, graça de Deus, favor de Deus, misericórdia de Deus. Você só vai amontoar isso se você entender isso. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Esta é a palavra do Senhor para a igreja hoje, no nome de Jesus. Coloque-se em pé, no nome de Jesus. Você que ouviu essa live, se você está desigrejado, sem uma igreja, procure uma igreja. Procure uma família na fé e faça parte de uma igreja local, no nome de Jesus. Vamos orar, amados irmãos.